Fala aí pessoal, vídeo novo aqui no canal. Nos vídeos passados aí eu falei da minha dificuldade, né? No meu primeiro emprego, quando eu cheguei aqui em Londres. E agora eu vou estar relatando para vocês a minha segunda dificuldade. A minha segunda dificuldade aqui foi em relação à casa compartilhada, né? É uma experiência que eu nunca tinha passado. A primeira vez que eu passei essa experiência foi aqui. E eu acho que em qualquer lugar aqui, tanto da Europa, em qualquer lugar, existe essa questão de casa compartilhada, né? É um processo aí que o imigrante passa. Não é um processo legal, eu já falo de antemão, né? Nem todo mundo se adapta a esse processo. E eu vou estar relatando aí como que é o começo quando você entra para dentro de uma casa, quando você tem que compartilhar o seu espaço, né? O seu espaço com outras pessoas de outra etnia, de outros lugares, outros costumes. E eu vou estar relatando isso aqui passo a passo de quanto que você paga num quarto, quanto você paga numa casa, quanto você paga num flat. Eu vou estar falando aí passo a passo como é a vida do imigrante em uma casa compartilhada, que não é fácil. Eu vou te falar com todas as palavras. Poucas pessoas que acostumam, né? E muitas pessoas acabam desistindo de tudo isso aqui por esse ponto e outros fatores a mais. Né? Vocês devem estar se perguntando, ô Fabrício, mas quanto custa o quarto hoje, nos dias atuais aí em Londres? Hoje varia de zona, né? E geralmente, quanto mais afastado do centro de Londres, mais barato vai ser um quarto, né? Uma casa hoje, uma casa, ela, vamos supor, se a pessoa querer, é que acontece muito da pessoa sublocar. É muito difícil de você, de primeira mão, você chegar no locador, tipo, no dono da casa, ou às vezes é por agência, né? A casa tá na agência, mas é muito difícil você conseguir entrar em contato diretamente com o dono da casa ou com a agência. Então, tem pessoas que já têm o documento, vai lá e loca a casa e depois subloca. O que eles fazem? Eles locam a casa por um valor aí, vamos supor uma casa hoje de 5 quartos. 5 quartos, 2 banheiros. Ela vai estar mais ou menos assim por umas 2.200 libras, 2.300, né? Varia muito do lugar e do tamanho da casa, se tem driver, se tem jardim, varia muito. Aí com as bill, que é a energia, gás, isso, aí vai para, vamos supor que a casa vai para 2.800, 3.000 libras, né? Então, essa casa a pessoa vai, aluga ela e muitas das vezes subloca, tá? Os imigrantes estão chegando, as pessoas estão chegando aqui, né? Essas pessoas, elas vão alugar um quarto da casa, né? O cara alugou a casa toda, os 5 quartos, a propriedade inteira, por 3.000 libras. Essa pessoa, geralmente, ela vai alugar aqui um quarto, por exemplo, um quarto double. Double que a gente fala é um quarto de casal, é o quarto maior. Hoje ele está variando entre 800 libras a 1.000 libras, dependendo do lugar. Aí tem também o quarto single, que é um quarto mais pequeno, é um quarto menor. Ele deva estar na faixa, que é o quarto de solteiro, a faixa de 650 a 800 libras, geralmente o pessoal cobra. Então aí você me fala assim, Fabrício, então aí você quer dizer que uma pessoa, muitas das vezes, uma pessoa vai lá, loca a casa, aluga a casa por 3.000 libras, um exemplo. E ela vai estar locando cada quarto daquele por 1.000. Isso mesmo. As pessoas aqui, a maioria das pessoas fazem assim. Ele pega, aluga aquela casa e aluga cada quarto da casa. Então,
ele meio que divide o aluguel e ganha em cima daquilo, né? Porque aí a pessoa vai lá, tá alugando a casa por 3 mil, mas subloca ela por 5, porque cada quarto daquele é 1.000 libras. E quando a pessoa que ela vai entrar para dentro do quarto, ela geralmente paga um calção. Quase todo mundo, quase não, todo mundo cobra um calção. O que é o calção, Fabrício? O calção geralmente fica retido, né? Ele é tipo uma garantia de, às vezes você não dá conta de pagar o quarto no outro mês e tal, e para não ficar aquele processo cansativo, a pessoa retém, né, 1.000 libras de calção e você paga 1.000 libras de aluguel. Pra você entrar pro quarto, então, você tem que ter 2.000 libras de início, pra você ter o seu lugar de descanso, né? Ter o conforto do seu quarto, que isso é muito importante aqui. Eu acho que é uma das coisas mais importantes aqui, é isso. Então, você passa por esse processo e muitas das vezes acontece, nem sempre. Tem muita gente honesta e tem muita gente que não. Acontece da pessoa querer vai sair do quarto, fala, ó, vou sair do quarto semana que vem. E muitas das vezes aquele cara que está alocando o quarto para você não te devolve seu calção. E muitas das vezes você não tem a documentação para requerer, para, né, procurar seus direitos, acaba que você fica perdendo, você perde esse dinheiro. Então é uma das partes mais difíceis assim do começo aqui, né? Mas eu vou estar relatando isso partes em partes, qual que é o processo, realmente o processo, além do seu gasto principal, que é o calção e o seu aluguel. Nos dias de hoje, com muita luta, muito esforço, eu já não faço parte dessa parcela que divide, compartilha a casa. Hoje eu já moro na minha casa, ela não é uma casa própria, é alugada também, né? Mas hoje eu tenho a minha comodidade de morar só eu e minha esposa. A gente tem a nossa privacidade, né? A nossa casa hoje ela é constituída de 3 quartos, 2 banheiros, ela tem uma sala, uma cozinha. Então isso aí é um privilégio hoje aqui para aquelas pessoas que almejam sair fora do Brasil e tudo mais, para elas chegarem a esse ponto assim de morar numa casa. Eu não falo assim nem que é pela questão de Fabrício, mas qualquer pessoa pode chegar aí e conseguir uma casa, pode sim, mas eu falo assim pela questão disso aqui. Às vezes a pessoa chega para construir um patrimônio e ir embora. Ela não quer ter assim aquele gasto a mais. Às vezes ela prefere muito mais estar num quarto e começar a juntar dinheiro para conseguir seus objetivos, né? Às vezes a pessoa veio cá para construir uma loja no Brasil, para acabar a reforma da casa, vários objetivos. Então, daí tá a questão de alugar um quarto. Muitas das vezes fica muito mais barato do que você alocar uma casa e, querendo ou não, uma casa ela dá um gasto maior. Então, se você está num quarto, você junta mais. Essa é a intenção, né, da maioria das pessoas que vêm para cá, é juntar dinheiro. É conseguir aquele objetivo e ir embora. Eu já não tenho essa pretensão de voltar para o Brasil para morar, só a passeio. Então eu vou estar abrindo as portas daqui de casa para vocês terem um exemplo de como é uma casa compartilhada. Eu vou dar um exemplo, né, da forma em cima da minha casa. Isso aqui é minha casa, né? Isso aqui é a cozinha. Geralmente quando você tem uma cozinha compartilhada, as pessoas, a cada compartimento daquela ali do armário é de uma pessoa. Geralmente ele coloca o arroz, feijão, as coisas de fazer a sua comida, panela, esses trem. Geralmente cada compartimento é para uma pessoa. Se tem 5 pessoas na casa, cada compartimento é destinado àquela pessoa. Então você tem que respeitar aquele lado de cada pessoa. Você não pode
pegar um sal, cada pessoa tem suas coisas, seu sal, seu óleo, sua fruta, sua verdura. Mesma coisa a geladeira. Na geladeira cada pessoa tem seu compartimento. Às vezes na casa compartilhada tem duas geladeiras, dois freezer pequenos, e aí ali você coloca suas coisinhas, mas tá lá. Cada lugar você tem o seu nome e o seu lugarzinho ali. Aqui é a sala, aqui de casa. Aí, geralmente na casa compartilhada você divide. Aí a gente vai para a segunda etapa aqui, que é o banheiro, que tem um toalete. Aqui tem a parte do banheiro para banho. Aí geralmente, pessoal, nem toda casa tem dois, tipo um toalete e um banheiro para banho. Só tem às vezes só o para banho. É onde que dá bastante confusão. Por quê? Porque muitas das vezes você tem um horário para sair para o seu serviço. Você tem, vamos supor, ali para as 6h30 até 7 horas você tem que sair de casa. E geralmente bate o horário de todo mundo sair, querer sair. Então dá um certo congestionamento no banheiro. É uma coisa muito, mas muito estressante. Por quê? Muitas das vezes tem pessoas que não têm noção de, tipo assim, eu vou ali no banheiro, vou escovar meu dente e logo dar oportunidade para outro. Porque todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem aquele horário. E às vezes a pessoa acaba que fica ali 20 minutos, 15 minutos, acaba que atrasa bastante pessoas. E aí vamos supor se a casa tiver 7 pessoas. E as 7 pessoas têm que sair mais ou menos naquele horário. Vai acontecer que uma pessoa sempre acorda bem mais cedo para ir usar o banheiro, fazer o que tem que fazer para sair para o serviço. Já tem pessoas que não tem noção nenhuma. Tem pessoa que já entra para lá para dentro, vai tomar banho logo cedo, vai via Instagram, fica lá. E tem outras pessoas que têm aquele compromisso que não pode atrasar de hipótese nenhuma. Às vezes tem que ir para o metro, às vezes não é perto o serviço, e acaba que o banheiro é uma das, tipo assim, é aquele lugar que mais dá. Então se torna que o banheiro é a parte da casa que dá mais treta. É o lugar onde é o primeiro lugar onde dá mais treta. Depois, o segundo lugar é a cozinha. A cozinha também é um lugar que geralmente traz muita confusão em casa compartilhada. Por quê? Porque acaba que tem muita gente folgada, né? Você compra ali, coloca ali na sua geladeira uma margarina, uma fruta, um Danone ou coisa parecida, e a outra pessoa vai lá e mexe naquela coisa que você comprou, e depois ainda tem a cara de pau falando, não, amanhã eu compro outra. Às vezes, muitas das vezes, não é amanhã eu compro outra, é a questão de você pegar e não pedir, ou simplesmente pegar aquilo ali como fosse sua. Então é aonde que muitas das vezes é estressante você morar com certos tipos de pessoas, que tem muita gente que não respeita a outra, não respeita o local, não respeita nada. Muitas das vezes para o casal é muito difícil dividir casa com outras pessoas, porque acaba que o casal perde a intimidade, acaba que o casal entra em atrito com outras pessoas, entra em briga. Então quer dizer, já é tão difícil para os dois ali aprisionar dentro de um quarto, trabalhar o dia todo, e você ter que ficar o resto do dia dentro de um quarto, é muito difícil. Para uma pessoa solteira até que às vezes é mais fácil, mas eu falo assim que a realidade para um casal aqui nessas condições é quase tipo assim, é uma prova mesmo, uma aprovação que ele passa em questão do relacionamento. Tanto é prova disso de que muitos relacionamentos acabam, né? A pessoa chega aqui, às vezes com sonho os dois, e acaba terminando relacionamentos duradouros, de relacionamento de 5, 10 anos, acaba que vem pra cá e se desfaz. De 1 mês, 2 meses que estão aqui. Mas porque realmente acaba com a privacidade do casal, acaba com tudo.
se o cara e a mulher não tiver um psicológico muito forte e tiver um propósito muito grande e pegar com Deus, né, que ele é a pessoa que pode mais, eu falo assim que Deus, se ele tiver junto com o casal, ele consegue quebrar todas as barreiras, mas se ele dispersar um pouquinho, se o casal fraquejar um pouco, é muito rápido a desunião, é ligeira, não aguenta, porque aqui realmente é uma aprovação grande para a questão de casal. E vamos para os quartos, né? Isso aqui na Inglaterra é considerado como um quarto double, né? Tipo um quarto de casal. Já vem todos os quartos aqui, todos os lugares vem todo mobiliado. Você não gasta com mobília nem nada, você só entra com a roupa, esses trem. Geralmente um quarto desse, pessoal, o mais barato é 800 libras, como eu falei, e o mais caro 1000 libras por mês. Esse aqui tem esse aqui, né? E desculpa, tá meio bagunçado, mas a gente usa de dispensa aqui, tipo para secar roupa e outras coisas. Isso aqui é considerado um quarto single. É um quartinho tipo de solteiro. Geralmente eles pedem 600 a 850, estourando no máximo. Tem gente que pede mais, mas é um absurdo pelo tamanhozinho do quarto. E voltando, pessoal, eu queria falar aqui da questão da cozinha, né? Que é o segundo local da casa que dá mais treta. Por que dá muita? Não só pela questão da invasão, assim, de pessoas pegarem coisas que não são delas. É a questão também de alimentação. Muitas das vezes, você tem que esperar a pessoa fazer a comida dela, né? Para depois você iniciar a sua. E nisso, muitas das vezes, numa casa muito grande, tem panelas maiores que é compartilhada. Aquelas panelas já são da casa, não é da pessoa. Se você quiser comprar a panela e ficar exclusiva sua, só que é muito difícil porque se você se mudar daquela casa e tudo mais, acaba você fica acumulando muita tralha. E aqui não é legal isso, porque sempre quando você precisa mudar, você não vai ficar fazendo mudança igual no Brasil. Você não vai ficar carregando aquele tanto de coisa e sair por aí na rua carregando esses bagulheira. Então, é isso. Você tem que fazer tipo uma fila. Se uma pessoa tá ali fazendo sua alimentação, tá cozinhando, tá usando a cozinha, você tem que esperar, você tem que aguardar. E aí, muitas das vezes aquela pessoa demora, você tá cansado, você acabou de chegar do seu serviço, tá estressado. E aí acaba que a pessoa usa aquelas panelas, vai pro quarto dela com a comidinha e não lava. Então muitas das vezes você tem que acabar lavando a louça suja para cozinhar para você. E depois ainda tem que, se você for uma pessoa consciente, você vai lavar aquelas vasilhas. Aquilo que você usou, você vai lavar. Mas não é o que todo mundo faz. Muitas das pessoas não têm essa consciência e acaba que aquilo fica cansativo, fica estressante, desgastante, é a palavra certa. Por quê? Porque você acaba de um dia longo de serviço, muitas das vezes você na chuva, no frio, com um patrão que não te respeita. Aqui tem muito disso, que muitas pessoas assim, você trabalha e aquelas pessoas acham que você tá ali para servir elas e de uma forma assim quase que subhumana. Eles acham que são donos de você. Então, muitas das vezes usam palavras fortes e tal. Você acaba que você vai acumulando aquilo ali no seu dia e chega dentro da casa, que era um lugar para você descansar, né, certamente, e acaba que você ainda cansa mais. Muitas das vezes eu mesmo, Fabrício, para não entrar em atrito nem nada, o que eu fazia? Eu chegava, tomava meu banho e ia pro meu quarto. Muitas das vezes dormia sem janta, ou então eu comprava um delivery. E aquilo ali ia passando dia após dia, aquilo vai te consumindo de certa forma, que você se pergunta, será que vale a pena mesmo eu fazer isso tudo?
E é onde que a pessoa, se a pessoa não for muito firme no que ela quer, ela acaba que ela abre mão. Ela abre mão disso aqui tudo. Eu fui uma pessoa que eu tive muita perseverança, eu acreditei muito. Eu passei muita situação aqui que eu vou relatar mais na frente, mas que foi muito decisivo para que eu ficasse aqui, para eu continuasse aqui, né? Mas que Deus, na sua glória, foi muito, mas Ele foi muito, de certa forma, assim, generoso comigo. Eu sou muito fervoroso nessas questões e eu agradeço muito a ele, a segundo lugar minha esposa, né, que também é uma companheira aí, fenomenal, me ajuda muito. E é isso, pessoal. Se gostaram aí, se inscrevam, deixa aquele like e fui!